Fala, jovem prodígio, tudo bem com você? Meu nome é Renildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui mais uma vez para te ajudar com as atividades. Agora, as atividades avaliativas do PET. Vamos lá? Bom, antes de iniciarmos, gostaria de convidá-los, né? Se você ainda não faz parte do clube, né? Se você ainda não é membro, clique na abinha, seja membro, verifique os benefícios, veja como você pode contribuir para o canal e venha participar do clube. Bom, como eu havia dito, né? A gente está aí com o PET avaliativo. Ele é correspondente às 4 semanas do mês de janeiro. Então, o governo, né? Ele tirou a obrigatoriedade dos 200 dias letivos e passou para 800 horas. Então, esse PET avaliativo, ele vem adaptar, ele vem para complementar a carga horária dessas 800 horas. O que pode acontecer? Pode ser que seu PET tenha mais questões do que a gente vai fazer a correção agora. Então, se acontecer do seu PET ter mais questões, provavelmente, né, escolas onde houve greve, ou onde demorou a utilizar o plano de estudo tutorado, os professores podem complementar, pode colocar mais questões para valer, né, para compensar aí a carga horária. Então, eu tive vários comentários, né, que precisava do PET essa semana, que eu tenho que entregar essa semana. Na verdade, você tem esse mês de janeiro para fazer todas as atividades. Então, né? Lógico que cada semana você vai tirar aí para fazer uma revisão, para fazer as atividades que você tem do PET avaliativo, mas os alunos, né, que estão no ensino médio, que vão prestar Enem, que vão fazer o Enem, eles estão um pouco mais atarefados. Então, por isso, né, não se preocupe, esse PET está saindo em tempo para você entregar para os seus professores. Bom, então a atividade você vai achar da página 13 até a página 16. Nossa primeira questão é sobre o corpo humano, né? Analise a figura e leia as afirmativas sobre o sistema respiratório humano. Então vamos lá, né? Tem algumas questõezinhas aí, umas afirmações, na verdade. A respiração é fundamental para a vida humana, sendo responsável pelas trocas de gases, oxigênio, O2, e dióxido de carbono, CO2, no organismo com o meio ambiente. A questão está correta, né? Exatamente a função do sistema respiratório. Número 2, a traqueia, representada pelo número 5, é um tubo formado por cartilagens e hialina em forma de C, em formato de C, logo depois da laringe. Então vamos verificar, né? Na verdade, o número 5, ele está logo abaixo da traqueia, então não é a traqueia. Essa questão está errada. Vamos mudar aí, tem mais duas, né? A número 3, afirmativa 3. A relação do pulmão. Aí está a figura 7, né? Vamos verificar. Com o Covid-19 é muito amplo, pois dependendo da gravidade, o vírus compromete o funcionamento dos pulmões, podendo causar uma infecção respiratória aguda grave. Então vamos só verificar se o número 7 realmente são os pulmões. E exatamente, né? Inclusive vocês podem perceber que saem, né, duas setinhas ali do número 7. Então, essa questão está correta. Os brônquios, número 5, né, são duas estruturas de consistência esponjosa devido à presença de milhares de alvéolos pulmonares. Bom, a número 5 a gente já tinha visto que eram os brônquios, porém, né, essa definição de ser formada estruturas, né, que de consistência esponjosa seriam os pulmões e não os brônquios. Então essa questão está errada. Então vamos só verificar aí o gabarito, né? Que está certo seria a primeira e a número 3. Então a nossa resposta é a letra B. Marquem aí, jovem prodígio, sua letra B. Número 2. O sistema digestório humano é formado por um tubo alimentar, também chamado de canal alimentar.
o qual se comunica com várias glândulas anexas que liberam dentro dele enzimas essenciais para o processo da digestão. Nomeie os órgãos e as glândulas anexas do sistema digestório conforme o esquema abaixo. Então vamos lá, né? Vamos colocar um pouquinho maior para que você possa enxergar. Então a letra A começa na boca, né? A nossa digestão começa na boca, é o primeiro órgão aí, a letra A. A letra B são glândulas salivares. A letra C, a faringe. D, esôfago. E, estômago. O F é o fígado, a maior glândula do nosso corpo humano. G, pâncreas. H, intestino delgado. O I, intestino grosso. E o J, o final, né? A porção final aí, o ânus. Número 3. O sistema excretor é responsável pela filtração do sangue nos rins com a finalidade de retirar impurezas do organismo e substâncias em excesso que serão eliminadas por meio da urina. Então aí tem um esqueminha, né? Vocês podem perceber aí esse esqueminha. No PET aí tá coloridinho, bonitinho, para que vocês verifiquem, né? Então vamos lá para as alternativas. Sobre o funcionamento dos néfrons, né? Que são estruturas menores, né? Muito pequenas dentro do rim. Então vamos lá. Os néfrons é a unidade funcional básica dos rins, está certo? Responsável pela formação da urina. Cada rim humano possui uma dezena de néfrons. Bom, então o néfron realmente é a unidade básica do rim, né? A estrutura morfofuncional. O rim é formado de néfron. Mas dezena seria muito pouco, né? E ele tá, na verdade, não é ele que faz a formação da urina, ele vai filtrar, né? O néfron, ele filtra. Então essa questão está errada. A letra B, a gente tem ali, a água filtrada nos néfrons é reabsorvida em maior ou menor quantidade pelos túbulos renais, de acordo com a necessidade do organismo sob a influência do hormônio ADH, né, que é um hormônio antidiurético. Né? Então, essa questão está correta. Letra C. A urina formada principalmente por águas e sais e ureia serem encaminhadas para o ducto coletor, que se liga diretamente pela bexiga. Não é diretamente pela bexiga, ela tem a uréter, né? Ou ureter. Letra D. Muitos glóbulos brancos e vermelhos e as moléculas de grande tamanho, como as proteínas, são eliminadas juntamente com a urina. Não, felizmente não, né? Até porque é por isso que elas são muito grandes, para que elas possam ser reabsorvidas, né, ao longo de outros órgãos no nosso organismo. Então elas não conseguem passar pelos glomérulos. Então a nossa resposta certa é a letra B. Bom, essa é uma questão adaptada. O cladograma abaixo, né, figura 5, resume os principais passos da evolução da planta, considerando as letras como novidade evolutiva, apomórficas, né, ou apomórficas. Considere as afirmativas abaixo. Então vamos lá. A número 1. A novidade representada pela letra A corresponde à semente. E pela letra C, flores e frutos. Bom, a letra A, ela está logo depois de briófitas, né? E a gente, na verdade, essa questão, né, de sementes, ela vai ser nas pteridófitas. Então, ela é na letra B. Então, essa questão ela só está errada por conta da letra A, porque na letra C, sim, né? A letra C, ela já é uma característica de flores e frutos nas angiospermas. Número 2. Dos grupos abaixo de característica representada pela letra C, não ocorre semente. Né? Então, essa também é uma questão errada, porque se a letra C, né, se a letra B já tem a semente, logicamente que a letra C já possui sementes também. Então, essa também é uma questão errada. Todos os grupos acima do caráter, né, da característica,
representada pela letra A, apresentam tecidos condutores de seiva, né? Então, sim, essa questão está correta, porque a única que não possui são as briófitas, né? Que não possuem xilema e floema, que são os condutores aí de seiva. Então, essa questão está correta. Joinha para ela. O caráter representado pela letra C confere vantagens adaptativas para as angiospermas. Sim, né? É o que vai dar características para elas. E nos grupos abaixo do caráter representado pela letra A reprodução ocorre dependente da água. Ou seja, né, as briófitas. As briófitas precisam exatamente da água. Então, essa questão está correta. Vamos verificar as opções. Então, as duas primeiras erradas, as 3 últimas corretas. Então, a nossa alternativa certa, letra D, 3, 4 e 5 corretas. Número 5. Outra questão adaptada. A figura mostra um esquema de um cladograma, onde nos círculos estão representados alguns grupos de animais invertebrados, enquanto que nos retângulos, características que surgiram durante o processo evolutivo. Então, né, nós temos ali alguns animais invertebrados e vamos analisar. O retângulo 3, 4 e 6 representam, respectivamente, o aparecimento das características. Então, tem ali algumas opções. Vamos voltar ao gráfico. Eu acho que fica assim mais fácil, né? Muitos outros canais aí dão só a resposta. Eu gosto de analisar um pouquinho mais. Então, olha só. Ali no gráfico, né, no número 3, ele desce dos poríferos. Aí você tem o número 2, o número 3, né, que é uma característica nova para a criação de um outro organismo. A gente tem exatamente o tecido verdadeiro, que são dados ali nos quinidários, né? Então, os quinidários a gente tem como exemplo aí a água-viva, né? Mais conhecida aí, inclusive, a relação que a gente vai ter ali no número 4 é as células urticantes, né? Que acontece exatamente nas águas vivas. O motivo pelo qual a gente sente a queimação não é que ela queima, é porque ela tem tipo um estirão, né? Ela tem uma foicezinha ali e ela tem uma substância tóxica. Então, quando a gente toca, né, ela espelha essa proteção dela e aí a gente sente a queimadura. Então, a número 4, né, seria células urticantes. E a número 6 é o exoesqueleto, né, dos artrópodes. Dentro dos artrópodes, né, a gente tem aí alguns insetos, né, como aranha, escorpião. Então, aquele esqueleto formado de fora, que quando eles precisam, né, período de muda, eles crescem, né, mudam de tamanho, exatamente tendo que trocar esse exoesqueleto também. Bom, então das nossas opções, a letra D, tecido verdadeiro, presença de células urticantes e o exoesqueleto quitinoso. Número 6, leia as informações abaixo e responda as perguntas que seguem. Bom, o texto eu não vou ler na íntegra, né, porque você já deve ter feito isso, e a gente quer adiantar, né? Então vamos lá. Basicamente ele fala sobre tempo e clima, né? Então temperatura e clima. E a informação 1 refere-se a tempo e o número 2 ao clima. Cite as diferenças, né, entre os dois termos muito utilizados nas previsões meteorológicas. Então, basicamente, né, nós temos aí o tempo se refere às condições atmosféricas, né, registrado em um período de tempo curto, e o clima é o panorâmica mais prolongado, né, e completo dos padrões de tempo, como temperatura, umidade, os ventos, né? Então, basicamente é isso. Você já deve ter respondido isso em outro volume do PET. Se não foi isso, alguma coisa bem parecida. Bom, para a gente finalizar, para que o vídeo não fique muito longo, eu só queria alertar, né? O PET avaliativo, ele tem esse nome mais ligado a essa autoavaliação, aonde você tem um questionário, né, que são afirmativas, para você se autoavaliar. Então, o que é importante nesse volume do PET? É você responder isso com sinceridade.
né? Não é você simplesmente marcar X, tudo sim, tudo não, sem considerar o que você realmente aprendeu. Então, ele tem algumas afirmativas que são relacionadas às habilidades. Quando a gente começa o volume do PET, você tem lá algumas habilidades que devem ser consolidadas. Então, essa consolidação, ele quer saber se você fez, se você conseguiu, né? Se você, vou dar o exemplo. Identifica os órgãos que compõem as vias respiratórias e compreenda o funcionamento do sistema respiratório. Você conseguiu responder as questões? Você lembra dos órgãos que fazem parte desse sistema? Se você lembra de todos, você vai colocar sim. Se você lembra de alguns, esquece de outros, né? Não conhece outros, coloque em partes. Se você de maneira nenhuma, né, não lembra sequer um órgão do sistema respiratório, que eu acho muito difícil, você vai colocar não. Então, a relação, né, a importância dessa autoavaliação é que você responda honestamente, com sinceridade, para que o seu professor e a sua escola possa se organizar e planejar para o ano que vem, né? Não um ano, a gente já mudou o ano, mas o ano letivo. Então, a gente vai ter férias em fevereiro, em março a gente reinicia as aulas. Até então a gente não sabe se presencial, se híbrido, né? Se parte vai assistir em casa, parte vai ser presencial. Ainda é uma incógnita, né? Ainda é uma dúvida para todos nós. Mas, de qualquer maneira, a gente vai ter férias em fevereiro e com certeza a gente vai ter mais informações. Então, se ficou alguma dúvida, se eu não respondi alguma questão que tem no seu PET avaliativo, deixe nos comentários. Se eu te ajudei de alguma forma, né? Acredito que sim, assim como vocês sempre me ajudam. Deixa o like, curta, compartilhe, passe para mais pessoas, né? Que precisam da correção, que quer entender, que quer aprender e não só pegar as respostas. Se ainda não é inscrito no canal, ative o sininho. É a melhor forma, né, para que você receba aí as notificações da atualização da página, né? Quando a gente faz algum vídeo ou alguma notificação. Não deixe também de me seguir nas outras redes sociais. Esse ano eu estou bem mais ativo, né? Estou postando quase todo dia novidades nesses dois canais, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook. Espero ter ajudado todos vocês. Até a próxima. Sucesso sempre!